Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwata, o Marada. Prazer ter você aqui de volta. Se você está voltando, você já deve estar inscrito no canal, já deve ter ativado o sininho, deve ter curtido, compartilhado, deixado seu like. Se é a sua primeira vez aqui, bem-vindo. Conto muito com a sua ajuda por cada like que vocês deixam, cada comentário, cada inscrição é muito legal para a gente ganhar moral com o YouTube, subir, ser mais recomendado, enfim, ajuda muito o nosso trabalho. Eu agradeço de antemão para você que ainda vai se inscrever e para você que já se inscreveu, muito obrigado também. Bom, o vídeo que circulou na segunda-feira foi gravado lá no campo do Allianz Parque, né, no calor do jogo. A gente falou um pouquinho sobre as melhoras gerais do Palmeiras, de como o Palmeiras se portou melhor, de como soube criar novas dinâmicas de jogo, né, que foi até um termo que o Abel usou bastante na entrevista coletiva, falar em novas dinâmicas. E o que quer dizer essas novas dinâmicas, né? São novas formas do time se movimentar em campo para criar situações de gol. E ontem a gente viu o Palmeiras fazendo muita triangulação, não só perto da área, como vinha fazendo, mas triangulações ali no setor de meio campo. Então isso foi muito legal, porque isso criou jogadas de ultrapassagem, né? Se a gente lembrar do lance do gol do Vitor Roque, o gol que na verdade foi contra, na verdade, né? Acabou acho que sendo dado pro Vitor Roque, o que é ótimo para os números dele. A gente vai falar bastante do Vitor Roque agora. Mas a jogada que antecedeu a finalização foi excelente, né? A gente viu uma ultrapassagem ali, uma tabela do Piquerez com o Felipe, com o Facundo ali, enfim, saiu uma jogada sensacional para o cruzamento, o Vitor Roque sozinho fazer o gol. E esse tipo de jogada deve acontecer com mais frequência, porque faz parte dessas novas dinâmicas criadas, né? Quando a gente fala em novas dinâmicas, estamos falando em novas maneiras de atacar, mas também de alterar a maneira como as jogadas são feitas, acelerar as jogadas, criar condições de conclusão de uma outra maneira. Ontem o Palmeiras usou muito a frente da área, parecia um time de handball, né, que troca a bola na frente da área. Todo mundo que foi para a escola no Brasil acho que foi obrigado a jogar handball, gostando ou não, né? Eu até que gostava, embora fosse péssimo jogando, meu negócio era basquete ou futebol mesmo. Mas o handball a gente lembra muito daquilo, né? Troca passe, troca passe, troca passe, até que o pivô cria um espaço. E é mais ou menos isso que acontece, né? Só que o time troca passe com velocidade, com objetividade, né, com ultrapassagem, com bola enfiada. E bacana que isso tudo tenha saído no dia em que o Palmeiras jogou pela primeira vez sem o Rios, que era um jogador que trazia muita mobilidade para o ataque do Palmeiras, mas era um carregador de bolas. E o Palmeiras agora está jogando de uma maneira um pouco menos centralizada em jogadores, né? O Palmeiras tinha dois caras que monopolizavam muito a posse de bola, que eram o Estevão e o Rios, por qualidade, mas por contingência também, porque o resto do time não estava conseguindo entregar, ou talvez até estivesse conseguindo, a gente nem conseguia ver, porque estava sempre a bola com o Estevão e com o Rios. Mas esse vídeo de hoje, especificamente, eu quero falar do Vitor Roque, porque é um cara que está sendo já execrado por parte da torcida do Palmeiras, o que não é nenhuma novidade, dado que a torcida do Palmeiras tem zero paciência com jogadores que chegam, isso é natural. Estaria bastante surpreso se houvesse rolando uma paciência. A torcida do Palmeiras é aquela torcida que abraça muito o seu time, seus jogadores, mas que também perde a paciência, uma parte da torcida perde a paciência muito fácil, né? Inclusive porque começaram a surgir comparações, até no canal do Paulo Massini, do MM, programa que eu faço com ele já há quase 2 anos, né? Tô no canal desde o começo, mas o MM em si tem quase 2 anos, se não me engano. E a gente comparou até ele com o Caio Jorge, os números eram absurdamente desfavoráveis para o Vitor Roque, né? Mas acho que essa partida contra o Atlético Mineiro pode ter começado a marcar uma virada para o Vitor Roque, e eu vou trazer os números e a movimentação dele em campo para vocês verem como já foi diferente ontem o Vitor Roque da partida contra o Atlético Mineiro, né? Então eu vou começar falando do Vitor Roque. Eu não decorei todos os números, né, pessoal? Então eu estou mexendo no computador aqui. O Vitor Roque, até ontem, né, ele tinha 25 jogos pelo Palmeiras, sendo 19 como titular. Essas informações estão aqui, né? 25 jogos com 3 gols, um gol a cada 522 minutos, ou gol ou assistência, né? Mas ele não tinha nenhuma assistência, então ele criou 3 grandes chances, converteu 3 de 7 grandes chances, né? Tinha batido a gol 37 vezes e só 11 no gol. Pouco menos de um terço, né? Ganharam 38% dos duelos, acertado 34% dos dribles, ou seja, um em cada 3 ele estava acertando. Sofreu 38 faltas, que é bastante, isso ele vem acontecendo desde a chegada dele. Sofrer faltas é com ele mesmo. Sofreu 2 pênaltis por consequência disso, com o São Paulo contra o Corinthians, em jogos decisivos, né?
O do São Paulo foi convertido, o do Corinthians a gente lembra bem o que aconteceu, né? E vinha com uma média do SofaScore de 6,78, né? Esses números aqui não é só Campeonato Brasileiro, é desde a chegada dele, né? Agora, agora eu vou pedir para o nosso editor colocar o mapa de calor, ó. Esse mapa de calor aqui, ó, é o mapa do Vitor Roque, o mapa médio do Vitor Roque desde a chegada. Repara os pontos em vermelho, que é onde ele fica mais no jogo, né? Então até ontem, olha, percebe esse ponto em vermelho no campo defensivo do Palmeiras. É o campo mais, é o ponto mais vermelho do mapa dele, juntamente com aquele pedaço ali da pequena área. Olha que curioso. Ele passou tanto tempo buscando essa bola lá atrás, quanto ele passou dentro da área, que é para onde ele está. Essas críticas que o Palmeiras que o palmeirense de modo geral vinha fazendo, e não só o palmeirense, os jornalistas de modo geral vinham fazendo, ao Vitor Roque está atuando muito pela esquerda do ataque, é porque era verdade. Repara como ele está sempre do lado esquerdo, o que é esperado, dado que essa é a área de atuação dele, mas olha a ênfase do lado esquerdo, como ele tem tanta aparição do lado esquerdo, quanto ele tem na grande área, ali na risca da pequena área, e o lugar que ele mais pegou na bola foi para trás do meio campo. E esse posicionamento aqui, para a gente que vê jogos no Allianz Parque, é muito fácil perceber, porque o setor da imprensa fica exatamente na risca do meio campo, começa o setor da imprensa, né? Então a gente fica mais pro lado do gol da ferradura, né? Do gol antigo. Da ferradura, que é a parte do estádio antigo. Então dá para ver muito bem que ele toda hora estava ali pegando aquela bola. E chegava atrasado no ataque, não chegava, não concluía. Isso acontecia muito, né? Agora vamos falar aqui dos números do Vitor Roque contra o Atlético Mineiro. Do mesmo SofaScore, olha lá. Ele teve a maior nota nesse 3-2. Ele teve a maior nota do Palmeiras. E por quê? Ele finalizou 6 vezes. 3 foram no gol. Vamos lembrar que até ontem ele tinha 11 bolas no gol de 37 chutadas. Ontem, de 6, ele acertou metade no gol. É claro que é um número. Se você colocar, vai ter um coeficiente de distorção, um desvio padrão. É normal que isso aconteça. Mas a gente pega esse dado frio para mostrar uma mudança em relação ao comportamento médio dele, né? Ele ganhou 9 de 13 duelos, foi quem mais ganhou duelos no jogo, né? Ele acertou 2 de 3 dribles, né? Ele foi para 70%, 66%, ao contrário de 33%, que é o que ele tinha, né? Sofreu 6 faltas, que ele sempre sofre muitas faltas. Foi quem mais sofreu faltas pro Palmeiras. E aí fica um dado interessante, né? Hoje o Palmeiras aproveita muito mal suas bolas paradas, né? Não tem uma frequência de acerto de bolas paradas como tinha antigamente, quando o Veiga era um foguete, para nem falar do Scarpa, que já tá fora faz 2 temporadas e era um gênio batendo na bola, um negócio absurdo, né? Vamos lembrar que em 22, em 23, aliás, na reta final, o Scarpa acaba jogando muito mais, né? Ele acaba sendo o homem da conquista. Aliás, em 22, ele acaba sendo o homem da conquista porque o Veiga, ele sai do time, né? E o Scarpa que acaba sendo o dono da conquista, né? Eu acho que essa foi a grande perda do Palmeiras de jogadores das últimas temporadas. É o jogador que você falasse assim, escolhe um para voltar da era Abel. Não era Endrick, não era Danilo, que aliás, como é que deixaram ele pro Botafogo? Não era Endrick, não era Danilo, não era Estevão, não era nenhum desses. Eu traria de volta o Scarpa, assim, sem pestanejar, porque é o jogador que falta pro Palmeiras, que é um cara que sabe pisar na bola e pensar o jogo com velocidade. O Palmeiras precisa hoje isso. Alguém que consiga pisar na bola ao mesmo tempo que consiga manter a velocidade do time. E isso, o Scarpa era o cara que, talvez essa passagem nessa era Abel, o cara que mais fez isso. Agora vamos ver o campo de calor do Vitor Roque. O mapa de calor, olha aqui, ó. Tá vendo? Ele basicamente, ele ainda foi buscar essa bola atrás da linha do meio de campo, mas olha como é bem diferente do relação ao campo médio dele, onde o ponto principal dele era. Então ele vai voltar, porque ele ajuda a dar combate pelo lado de lá. Ele rouba a bola ali, ele ajuda a roubar a bola, ele encaixota ali o jogador do adversário. Mas olha por onde ele entrou. Pela esquerda, mas pelo bico da área. Não pela lateral, como ele vem entrando sempre. A marca dele na pequena área nem é tanta, mas ó, foi por ali que ele fez o gol. Naquela marca na pequena área, pelo lado direito da pequena área, ou lado de baixo, né, pra gente vendo daqui. Olha como ele chegou bem ali.
Então, é interessante ver como nesse jogo, não por acaso ele foi o melhor, ele jogou de uma maneira a potencializar o futebol dele. E eu acredito que a gente possa estar vendo o surgimento de uma era Vitor Roque. Não que ele vá marcar a era tanto quanto grandes caras, mas da era dele contribuindo muito para o Palmeiras. Vamos esperar, quarta-feira tem jogo contra o Fluminense, ou seja, amanhã. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vamos falar um pouquinho mais sobre a atuação do Vitor Roque. Vamos ver como ele se comporta nesse jogo. E talvez pensar que talvez ele nem jogasse essa partida, né? Talvez o Flaco jogasse e não tivesse sido suspenso. O futebol é feito desses pequenos detalhes, né? Uma coisa pequenininha pode mudar o destino do jogador, pode mudar o destino de um clube, né? E foi muito legal ver a torcida abraçando o Vitor Roque, sinal de que ouviu o que o Abel falou, desses 50 quilos nas costas que ele falou na coletiva do jogo contra o Mirassol, né? Que o Vitor parecia jogar com 50 quilos nas costas e, cara, foi muito bom ver o Vitor Roque jogar bem. Ele ainda não havia jogado bem de verdade e ficou ontem com a maior nota do jogo, 7.4, uma nota alta para os padrões do SofaScore. E de repente chegou a hora dele brilhar. E para você que chegou até o final desse vídeo, ó, não esquece, hein? Se inscreve no canal, comenta, ativa o sininho, deixa seu like. Tenta tentar interagir em todos os comentários possíveis. Evita xingar, pessoal. Um ou outro tem xingado ainda. É menos do que no canal do Massa, por exemplo. Mas evita xingar, pô. Pra quê? Vamos trocar ideia. Eu tento conversar com todo mundo, certo? Me chama no Twitter também. Minhas redes estão aqui. E queremos chegar em 10 mil seguidores. 10 mil inscritos. Eu sempre falo seguidores. 10 mil inscritos até o jogo de volta das oitavas da Libertadores, dia 21 de agosto. Um mês certinho para agora. Nós temos 8.600. Em um mês, queremos ganhar 1.400 seguidores. Ousado. Como diria o Felipe Melo, ousado. Mas ousamos em todas as metas até agora e conseguimos. Valeu? Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.